Por que Deus transformou o rei Nabucodonosor em um animal? Durante o reinado de Nabucodonosor II, o Império Neobabilônico atingiu seu ápice de glória antes de ser ultrapassado pelo Império Persa. Este rei é mais lembrado por ser um grande construtor e restaurador, famoso por obras como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e uma construção que alguns acreditam poder ser a Torre de Babel, no Iraque. Nabucodonosor é considerado um dos melhores governantes na história de seu reino, sendo filho de Nabopolassar, um general caldeu que se declarou líder de lugares como Palestina, Síria e Mesopotâmia após a queda de Assurbanipal. Assim, Nabucodonosor estabeleceu um novo império sobre as ruínas do antigo Império Assírio e conseguiu dominar essas regiões, derrotando os egípcios na Batalha de Quish em 605 a.C. Após a morte de seu pai no mesmo ano, ascendeu ao trono com o objetivo de continuar a expandir os territórios que seu pai havia começado a conquistar. Uma de suas conquistas mais significativas foi Jerusalém. Deus usou a Babilônia para punir Israel por adoração a ídolos e por se rebelar contra ele. Durante este período, entre 600 e 586 a.C., os judeus foram levados para a Babilônia como prisioneiros várias vezes, especialmente após se rebelarem contra o Império Babilônico. Nabucodonosor enviou seus exércitos contra Judá, cercando Jerusalém por mais de um ano, o que resultou na destruição do templo judaico, na captura de milhares de judeus e na ruína da cidade. Em uma dessas deportações, Daniel foi levado para a Babilônia, onde o rei o honrou grandemente depois que Daniel interpretou um de seus sonhos, conforme relatado no capítulo 2 de Daniel. Mais tarde, Nabucodonosor teve outro sonho que, como o primeiro, nenhum sábio na Babilônia pôde explicar, exceto Daniel, no capítulo 4 de Daniel. O rei se dirige a todos os povos, nações e línguas para contar as maravilhas que Deus havia feito por ele, proclamando a grandeza de Deus e a eternidade de seu reino. Acredita-se que cerca de 30 anos tenham se passado entre os eventos descritos nos capítulos 3 e 4, o que colocaria Daniel com cerca de 50 anos e Nabucodonosor em uma fase avançada de sua vida. Um momento para olhar para trás e refletir sobre o que ele havia feito. Sabemos que Daniel é quem escreveu este livro que estamos revisando. No entanto, no capítulo 4, um narrador inesperado aparece. As palavras vêm diretamente de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e Daniel as incluiu em seu texto. Esta mensagem dirigida a todos no mundo mostra o que o rei mais poderoso queria compartilhar sobre o divino no final de sua vida. A importância de reconhecer as maravilhas e feitos do Deus Altíssimo em sua vida, destacando a grandeza e o poder de seus atos e o caráter eterno de seu domínio. O testemunho de Nabucodonosor sobre sua experiência com Deus foi tão significativo que ele decidiu compartilhá-lo com todos os povos e nações por meio de um decreto real. Mais tarde, por inspiração divina, Daniel o incorporou às Escrituras. Acredita-se que Daniel tenha incluído este relato de um rei não-judeu para glorificar a Deus e porque a mudança genuína em Nabucodonosor era evidente e incontestável. A disposição do rei de falar sobre o Deus celestial, a quem ele veio a conhecer pessoalmente, é clara. Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel em 3 ocasiões distintas até hoje, algo notável e que devemos aspirar, emular. A primeira vez foi em Daniel 2:47. Logo após Daniel interpretar seu sonho, o rei proclamou que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. A segunda foi em Daniel 3:29, após o milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor decretou severas punições para quem falasse mal de seu Deus, admitindo que nenhum outro Deus poderia salvar de tal forma. A terceira é narrada no capítulo que estamos discutindo.
onde Nabucodonosor deseja proclamar a grandeza divina que testemunhou. Este capítulo é único porque apresenta o testemunho pessoal de um rei gentil sobre como Deus transformou seu coração. Nabucodonosor torna-se um testemunho modelo, alguém que compartilha o que viu e experimentou, mostrando a importância de comunicar as obras que Deus fez em nossas vidas. Satanás está muito interessado em nos manter em silêncio sobre as obras e milagres que o Deus Altíssimo fez em nossas vidas. Olhando para as Escrituras e os livros de história, vemos que Nabucodonosor foi um rei notável naquilo que hoje é o Iraque, considerado um dos melhores de sua história. Mas neste relato, ele admite que o reino de Deus é muito maior e seu domínio é único por ser eterno. Antes de enfrentar um teste de humildade, Deus deu ao rei a oportunidade de se corrigir através de um aviso em um sonho. O relato bíblico nos diz que Nabucodonosor estava em um momento de tranquilidade e prosperidade em seu palácio quando teve um sonho perturbador. Apesar de sua paz, este sonho o alarmou e ele convocou todos os sábios de Babilônia para interpretá-lo. Mas nenhum conseguiu até que Daniel, conhecido como Beltesazar, chegou. Nabucodonosor reconheceu em Daniel um espírito especial e pediu-lhe para interpretar seu sonho. Este momento de descanso para o rei, marcado por tranquilidade e sucesso após conquistar nações e embelezar Babilônia, foi interrompido por esta segunda revelação divina. Ao contrário, antes, Nabucodonosor lembrou-se do sonho, mas não de seu significado, o que o levou a procurar interpretação novamente entre os sábios, que mais uma vez falharam. Interessante que Daniel não foi chamado junto com os outros sábios inicialmente, o que sugere que as pessoas muitas vezes não buscam a ajuda de Deus até que todas as outras opções tenham falhado. Assim como hoje, só buscamos o Deus bombeiro. A situação mudou quando Daniel chegou, e o rei, chamando-o de Beltesazar, reconheceu que precisava da orientação do Deus dos judeus após o fracasso de seus próprios conselheiros. Nabucodonosor compartilhou com Daniel os detalhes de um sonho que o havia perturbado profundamente. Neste sonho, ele viu uma árvore enorme no centro da terra, tão alta que seu topo alcançava o céu e era visível de todos os cantos do mundo. Esta árvore, bela e cheia de frutas, fornecia alimento para todos e sombra para as feras do campo, enquanto as aves do céu habitavam em seus galhos. No entanto, em seu sonho, um mensageiro celestial, descrito por Nabucodonosor como um vigia e santo, ordenou que a árvore fosse cortada, seus galhos cortados e suas folhas e frutas dispersas, assim dispersando as criaturas que encontraram refúgio nela. A ordem incluía deixar o toco de suas raízes na terra, seguro com ferro e bronze, e que o orvalho do céu umedecesse este toco, compartilhando seu destino com as feras do campo. O sonho revelava uma mudança drástica. O coração de um homem seria substituído pelo de uma besta, vivendo entre elas e se alimentando como elas por um período de 7 tempos, comumente interpretados como 7 anos. O propósito por trás deste sonho era mostrar que o Deus Altíssimo tem autoridade sobre os reinos dos homens, concedendo poder a quem ele deseja, até mesmo ao mais humilde. Nabucodonosor, ao relatar este sonho a Daniel, buscou sua interpretação, já que nenhum outro sábio em seu reino fora capaz de explicá-lo. A imagem da árvore alcançando o céu fazia referência à Torre de Babel, um projeto da mesma região que buscava alcançar os céus, simbolizando o orgulho humano. Este sonho não apenas revelou a eventual humildade forçada de Nabucodonosor, mas também serviu como um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Neste ponto, Nabucodonosor, apesar de seus grandes feitos, enfrentava a possibilidade de perder tudo o que havia construído.
lembrando-nos do alerta de Cristo sobre riqueza e autossuficiência que ignoram Deus. Este episódio enfatiza a importância de reconhecer nossa dependência de Deus, independentemente de nossas conquistas pessoais. Deus tem um propósito para cada um de nós, um plano cheio de bem-estar e amor que Ele nos revela de várias maneiras. No caso de Nabucodonosor, Deus escolheu falar com ele através de um sonho. Muitas vezes Deus também se comunica conosco de maneiras inesperadas, usando pessoas específicas para nos guiar em direção ao seu plano divino. O sonho de Nabucodonosor deixou Daniel, também conhecido como Beltesazar, atônito por um tempo, refletindo profundamente sobre o significado do sonho e suas implicações para o rei. Apesar da preocupação que isso causou a ele, o rei instou Daniel a não se perturbar e a revelar a interpretação. Daniel explicou que a grande árvore que Nabucodonosor tinha visto simbolizava o próprio rei e seu vasto reino, que havia crescido forte e amplo, visível por toda a terra. No entanto, a mensagem do vigia celestial, ordenando que a árvore fosse cortada, mas deixando o toco de suas raízes na terra, indicava que Nabucodonosor seria separado da sociedade humana e viveria entre as bestas do campo, se alimentando como elas, até que ele reconhecesse que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens e concede poder a quem ele deseja. O arrependimento de viver como uma besta por 7 tempos refletiu um período de humilhação divina para o rei, até que ele aceitasse a soberania de Deus. No entanto, o comando de deixar o toco das raízes na terra sugeriu que o reinado de Nabucodonosor seria restaurado assim que ele reconhecesse a autoridade suprema de Deus. Daniel, movido por sua genuína preocupação por Nabucodonosor e emocionalmente afetado pela dura realidade do sonho, instou o rei a se arrepender de seus pecados e agir com justiça, especialmente para com os oprimidos, como uma forma de possivelmente prolongar seu período de paz. A situação era delicada para Daniel, que apesar de sua lealdade ao rei, não se absteve de transmitir uma mensagem tão difícil. Isso demonstra a integridade e coragem de Daniel como profeta de Deus, que apesar dos conflitos pessoais e do respeito pelo rei, cumpriu seu dever de comunicar a vontade divina, mesmo quando isso implicava em notícias desfavoráveis para Nabucodonosor. Este episódio destaca a importância da fidelidade e honestidade em servir como mensageiros de Deus, bem como o poder transformador do arrependimento e da humildade diante da soberania divina. A primeira parte do sonho de Nabucodonosor provavelmente não o alarmou e até mesmo pode ter alimentado seu orgulho ao refletir a grandiosidade de seu reino. No entanto, a raiz do julgamento divino reside na atitude arrogante do rei, que se via quase como um substituto de Deus. Esta imagem da imponente árvore cujo topo alcançava o céu evoca a história da Torre de Babel, onde o orgulho humano levou as pessoas a ultrapassar os limites, desafiando o lugar de Deus. Este tema do orgulho e da queda se repete na literatura profética, como no caso da Assíria, descrita por Ezequiel, onde a metáfora da árvore é usada para ilustrar o orgulho do reino e sua queda inevitável. Isaías também captura esse tema ao descrever os pensamentos do rei da Babilônia, que aspirava a subir aos céus e se equiparar ao Altíssimo, um reflexo claro da atitude excessiva de Nabucodonosor. A história ensina que a glória e o reconhecimento podem facilmente levar à vaidade e ao orgulho, o que muitas vezes resulta na queda daqueles que se veem acima de sua realidade humana. No mundo moderno, vemos exemplos semelhantes em figuras públicas como atores e atletas, cujos sucessos acabam sendo sua ruína devido ao mesmo ciclo de orgulho e queda. A intervenção divina vem através de um vigia e santo, possivelmente um anjo, que anuncia o julgamento de Deus.
Este julgamento não apenas implica na queda de Nabucodonosor de sua posição de poder, mas também em sua degradação a estado menos que humano, vivendo como uma besta entre as bestas do campo. Esta condição de viver como animal descrita como licantropia, em termos médicos, embora não necessariamente ligada a uma doença conhecida, simboliza a perda da dignidade humana que vem com o orgulho extremo. O objetivo deste julgamento severo é ensinar a Nabucodonosor e a todos nós uma lição vital, que o Altíssimo reina. Apesar do poder que Nabucodonosor havia acumulado, ele teve que aprender que seu domínio foi concedido por Deus, que tem a autoridade final sobre todos os reinos e pode remover o poder tão facilmente quanto o concede. Este episódio enfatiza que Deus não renunciou à sua soberania e continua a governar sobre a humanidade. A restauração do reino de Nabucodonosor, condicionada ao reconhecimento da soberania divina, seria um milagre, demonstrando que é Deus quem estabelece e derruba reis, uma lição em humildade e reconhecimento do verdadeiro poder divino em meio às ambições humanas. Nabucodonosor foi advertido por Daniel que precisava reconhecer e corrigir seus erros para evitar o julgamento divino, o que inclui expiar seus pecados agindo com justiça e mostrando misericórdia para com os oprimidos, sugerindo que este poderia ser um meio de prolongar seu período de paz e estabilidade. Este conselho reflete um princípio espiritual presente nas Escrituras. O arrependimento pode mudar o curso de uma sentença divina, como visto no caso de Nínive após a pregação de Jonas. No entanto, Nabucodonosor não deu ouvidos a este conselho e enfrentou as consequências. Um ano depois, quando seu orgulho o levou a proclamar a grandeza de Babilônia como seu próprio feito, sem reconhecer a mão de Deus em seus sucessos. Esta declaração de autossuficiência desencadeou o cumprimento do julgamento divino. Ele foi privado de sua humanidade e viveu como uma besta até reconhecer a soberania de Deus. A transformação de Nabucodonosor em um estado menos que humano, vivendo ao ar livre e sofrendo com as adversidades do clima, foi uma demonstração física de sua queda espiritual e mental. Este período de humilhação durou 7 anos, durante os quais Nabucodonosor experimentou uma perda total de dignidade e poder. Uma lição viva de que o verdadeiro domínio pertence apenas a Deus. A história de Nabucodonosor é um poderoso lembrete de que o orgulho e a autossuficiência podem levar à ruína, e que reconhecer a autoridade divina e a misericórdia são fundamentais para a verdadeira grandeza. Apesar de seus impressionantes feitos e da magnificência de Babilônia, Nabucodonosor teve que aprender que todo poder e autoridade vem de Deus, e que apenas reconhecendo isso se pode esperar restaurar verdadeira paz e estabilidade. O julgamento divino foi imediatamente cumprido com Nabucodonosor, que foi removido das pessoas e começou a viver como um animal, comendo grama e estando ao ar livre sob o orvalho do céu. Sua aparência mudou tanto que seu cabelo cresceu longo como as penas de uma águia e suas unhas como as garras de pássaros. Este estado, no qual uma pessoa acredita ser um animal e age como tal, é conhecido como zoantropia ou boantropia. No caso específico de Nabucodonosor, embora os registros históricos da Babilônia não mencionem esses 7 anos de loucura de Nabucodonosor, o historiador grego, escrevendo em 268 a.C., menciona um episódio em que Nabucodonosor foi possuído por algum deus e desapareceu. A ausência de registros sobre a atividade governamental de Nabucodonosor entre 582 e 575 a.C. sugere um período de inatividade que coincide com a narrativa bíblica. Apesar de os líderes da época muitas vezes ocultarem suas fraquezas ou fracassos, após 7 anos, Nabucodonosor recuperou sua razão e foi restaurado pelo poder de Deus.
Ao ser restaurado, Nabucodonosor louvou o Altíssimo, reconhecendo que apenas o seu poder é eterno e que resistir a ele é fútil. Essa mudança de atitude marcou uma grande diferença de seu anterior orgulho e autossuficiência. A experiência de Nabucodonosor nos lembra que Deus tem controle sobre os reinos da terra e que o orgulho humano não tem lugar diante dele. Através deste episódio humilhante, Nabucodonosor aprendeu que o verdadeiro poder pertence apenas a Deus e que qualquer posição de autoridade que as pessoas tenham vem dele. Seu retorno ao trono, após reconhecer a supremacia de Deus, mostra a misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção para aqueles que foram profundamente afetados por seu próprio orgulho. Notavelmente, quando Nabucodonosor foi restaurado ao seu trono, ele experimentou uma grandeza ainda maior do que antes, demonstrando o princípio bíblico de que Deus exalta aqueles que o honram. Essa situação destaca a generosidade e autenticidade do perdão de Deus, além de mostrar como Deus busca glorificar-se através das nações, inicialmente levando os tesouros do templo de Jerusalém para os templos de seus deuses. Nabucodonosor pode ter pensado que seus deuses eram superiores ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, no final de Daniel 4, Nabucodonosor reconhece o verdadeiro Deus e compartilha abertamente essa revelação, tornando-se um testemunho das obras de Deus. Após esse evento, Nabucodonosor não é mais mencionado nas Escrituras, sem mais detalhes sobre seus subsequentes. No contexto espiritual, é plausível presumir que Nabucodonosor se submeteu à autoridade de Deus e confiou nele. Dificilmente um rei pagão faria uma declaração de fé tão profunda como a de Nabucodonosor, na qual ele louva e reconhece a justiça de Deus, sem ter experimentado uma mudança genuína no coração. Essa transformação não apenas demonstra a ausência de ressentimento pelas provações vividas, mas também uma atitude de humildade e aceitação, sugerindo que Nabucodonosor pode ter se convertido verdadeiramente em um crente. Além disso, alguns interpretam a história de Nabucodonosor como um paralelo profético com o destino das nações gentias. Sua loucura simboliza a rejeição dessas nações a Deus, sua queda representa o julgamento divino, e sua restauração antecipa a redenção que algumas dessas nações experimentarão no reino milenar. É fundamental aprender com Nabucodonosor e evitar a arrogância e o orgulho, adotando, em vez disso, a humildade exemplificada por Jesus Cristo. Ao concluir esta reflexão, devemos lembrar da importância de manter a humildade e sempre reconhecer a soberania e a justiça de Deus em nossas vidas. Se este conteúdo foi valioso para você, peço o seu apoio com sua inscrição para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Agradeço por estar aqui e que Deus o abençoe abundantemente.